Não, é porque a lógica nos aponta que se a nossa oração de encarnado por encarnado é eficiente, com uma prova inclusive dos resultados, nós já temos universidades fazendo experimentos a esse respeito, surpreendendo os cientistas. Hospitais, eu já contei aqui, hospitais que separaram os grupos de doentes da mesma doença, com a mesma quantidade de doentes, e para um deles, havia lá fora do hospital um grupo de pessoas que eles não conheciam, que orava por eles. Para o outro grupo, não havia ninguém orando por eles. Mas todos os dois grupos foram avisados de que lá fora do hospital, pessoas desconhecidas oravam por eles. Todos os grupos, os dois. Só que não era verdade. Só um tinha gente estranha que orava pelo fulano de tal, no quarto tal, e que todo dia, em determinado horário marcado, fazia a prece. E quando foram apurar os resultados, depois de 30 dias de experimento, me parece, o grupo por quem se orava havia tido uma melhora de mais de 30% na diminuição de medicações, na recuperação biológica de cirurgias e na alta que receberam. Só que o outro grupo, que achavam que tinha gente orando por eles também, mas que não tinha, não teve essa melhora. Não teve. Esta é uma experiência tão impactante para os cientistas que eles fazem de novo, antes de publicá-la numa revista científica. Quando eles veem confirmarem-se os mesmos resultados, eles publicam as duas experiências e então, do outro lado do mundo, nos Estados Unidos, porque isso foi feito na Inglaterra, nos Estados Unidos, os médicos que leram essa revista resolvem fazer a mesma experiência e dão com o mesmo resultado. Uma outra experiência envolveu aparelhos de emissão e recepção de ondas, os eletrocardiogramas. Como foi essa segunda experiência? Agora no México. Eles colocaram numa cidade longínqua, onde havia um lugar que pudesse ficar isolado, colocaram 10 pacientes, 10 pessoas, individualmente isoladas em câmaras, com um eletrocardiograma instalado para registro do pulso cardíaco. Segundo o vídeo explica, as ondas do eletrocardiograma, as ondas que o nosso coração emite são personalíssimas. Cada coração bate de uma forma e tem um risco que é só dele. Tem um perfil de subida, descida, que é específico da pessoa, como se fosse uma impressão digital. Isso está lá no vídeo, não sou médico para dizer que é assim. E o que eles fizeram? Eles colocaram a mais de 100 quilômetros um grupo de 10 pessoas também. E em determinado horário fixado pelos experimentadores dos dois grupos, alguém entrava em um quartinho com o aparelho de eletrocardiograma também, marcando o seu pulso, recebia a fotografia de um dos que estava lá. Ninguém sabia quem era. Só sabiam qual era o horário que ia ser feita a experimentação. Então, ou porque um ligava para o outro e falava, vai ser às 3 da tarde. Mas não dizia para quem. Então colocavam uma pessoa numa câmara isolada, a 100 quilômetros de distância, e diziam, agora você vai orar por esta pessoa que você está vendo. Não importa onde ela esteja. E fizeram isso com todos os que estavam
lá, colocando na câmara pessoas diferentes. 10 pessoas diferentes também. Elas não sabiam quem era aquela que tinha na fotografia, mas a função dela era orar. Quando então eles pegaram os resultados dos eletrocardiogramas, eles perceberam que no horário da pessoa que estava aqui orando pela outra, o eletrocardiograma da que recebia a oração, ele se somava ao desenho do eletrocardiograma da pessoa que estava orando. Parece que a mesma onda daquele que estava aqui se transmitia àquele que estava lá e o seu eletrocardiograma era somado pelo desenho do eletrocardiograma de quem estava rezando pela pessoa. Ou seja, havia uma mudança elétrica constatada por aparelhos, mas não uma mudança aleatória. Uma mudança que correspondia à emissão elétrica daquele coração que estava rezando pelo outro, registrado no outro aparelho. Quando se faz uma experiência desse tipo e se tem esses resultados, você não tem muito espaço para dizer que foi casual, que não foi uma coisa que demonstrou um mecanismo de aporte de um lado ao outro sem que ninguém soubesse onde eles estavam. A pessoa que recebeu a imagem não sabia em que lugar aquela por quem ela estava rezando se encontrava. Ela apenas usou a imagem e ficou pensando naquela pessoa. E emitiu para essa pessoa alguma coisa boa através da prece. Foi o suficiente. Isto é a ação material da oração, constatada, mesmo que em forma de energia ou de pulso elétrico, constatada por um aparelho. Como é que a onda saiu da mente, do sentimento do orante e conseguiu encontrar em toda a terra aonde estava a vibração daquela pessoa e foi aportar-se na mesma hora? Por isso que tinham a hora marcada. Porque constatavam a hora em que foi feita a oração e avaliavam o eletrocardiograma na mesma hora. Terminava a oração, a pessoa voltava a ter o eletro dela igual ao que era antes. Desaparecia a intervenção estranha.